Vênus retrógrada pode mexer com você? Você sabe? Vamos descomplicar mais um pouquinho o seu mapa astral? No dia 22 de julho, a Vênus vai entrar em movimento retrógrado. Mas e aí? Será que a gente precisa se preocupar? Vem comigo que eu te conto tudo. Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais. E estou muito feliz de trazer aqui para vocês a astrologia de forma terapêutica. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo faz parte do quadro de astrologia terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E antes desse vídeo começar, eu já quero trazer uma super dica para você. Hoje eu vou falar sobre o movimento retrógrado de Vênus, que vai acontecer no signo de Leão. Então, para você acompanhar esse nosso bate-papo e trazer insights para sua vida, vai ser muito legal você ter em mãos o seu mapa astral. Então, se você já tem ele aí, vambora! E se você ainda não tem, aqui vem a minha dica. É só você acessar www.astrologialuzisombra.com.br e gerar o seu mapa astral gratuito. Ali você vai receber a mandala, descobrindo todas as posições dos astros no seu céu de nascimento, inclusive aonde você tem Leão. Então vai lá, gera o seu mapa e volta pra cá que eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Ah, e fica comigo até o fim, que eu tenho uma segunda dica e obviamente eu quero saber os insights que vocês tiveram com tudo que a gente conversou por aqui. Mas afinal de contas, como a Vênus retrógrada pode influenciar a sua vida? A verdade é que todos os planetas ficam retrógrados, menos o Sol e a Lua. E o mais conhecido deles talvez seja Mercúrio retrógrado, porque ele retrograda com mais frequência, aproximadamente a cada 4 meses. Agora, a Vênus, ela retrograda a cada 1 ano e 7 meses, o que torna o movimento dela muito especial. Mas o que é um movimento retrógrado? É um movimento aparente dos planetas, em que eles aparentam estar andando para trás na eclíptica, que é a mandala zodiacal. Então, basicamente, eles parecem estar andando para trás no zodíaco. Só que isso acontece porque a astrologia é feita com base no ponto de vista geocêntrico, ou mais profundamente antropocêntrico, o ponto de vista do observador da Terra, que somos nós. Tanto que quando a gente abre o nosso mapa astral, a gente tem que colocar lá a cidade onde a gente nasceu, porque é o ponto de vista daquele lugar específico da Terra. Então, quando a gente entende nós como sendo o centro do universo, a gente vai entender que o movimento que acontece no céu, né, é um movimento retrógrado, é um movimento que os planetas aparentam estar andando para trás. E o que isso significa na astrologia? Bom, aí a gente tem algumas interpretações importantes para esse movimento, que é um movimento de maior introspecção, interiorização, de reflexão e especialmente de fazer algumas revisões. A gente tem uma oportunidade de revisar todas as funções que aquele planeta exerce na nossa vida. Mas antes de entrar então nas revisões das funções de Vênus, eu queria compartilhar com vocês algo que eu sinto que é muito especial no movimento da retrogradação de Vênus. Porque a gente está hoje num momento em que a Vênus é chamada de estrela vespertina, ou estrela da tarde, que é o momento em que, quando o Sol nasce, a Vênus nasce atrás. E por isso, logo depois que o Sol se põe, a Vênus desponta no horizonte, né? Brilha com toda a sua força. Ela é a estrela da tarde, ela é a estrela vespertina. E como uma interpretação, ela é pensada como a amante movida pela razão, justamente porque o Sol, esse símbolo de razão, de consciência, ele nasce no dia antes do amor. Então, ela é a amante movida pela razão.
Quando inicia o movimento retrógrado, é o momento em que a Vênus inicia sua descida ao encontro do Sol. E nesse movimento, ela vai ao encontro do Sol até estabelecer a conjunção, que é um momento super importante desse encontro desses dois astros. E logo depois que acontece essa conjunção, a Vênus ela passa na frente do Sol. E quando ela passa na frente do Sol, em breve, algum tempo ela vai ficar sem aparecer, porque ela vai estar junto do Sol, né? E a gente não vai estar enxergando ela. Mas depois de alguns dias que ela fizer a conjunção com o Sol, ela vai começar a nascer antes do Sol. E aí ela vai ser essa amante movida pela paixão. E que é conhecida então como a estrela da manhã, a estrela d'alva, ou até mesmo Lúcifer, né? Também foi chamada de Lúcifer. Por quê? Ela é a estrela que brilha mais forte antes do Sol nascer. Então, para a gente enxergar ela, a gente tem que acordar, né, e olhar para o céu, para o horizonte ali, para leste, onde o Sol nasce, e ver ela, né, antes do Sol nascer. Então, essa é uma grande e profunda transformação que acontece por conta do movimento retrógrado. E nos meus estudos, nas minhas pesquisas, nos meus mergulhos sobre o feminino na astrologia, eu entendi essa amante movida pela paixão como uma energia muito conectada com Lilith. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Mas para isso eu vou trazer as narrativas do nascimento de Vênus. A gente tem duas narrativas do nascimento de Vênus. A primeira, que é a mais conhecida, que é a narrativa em que Saturno castra Urano e dessa castração o sêmen que cai no mar se mistura ali numa espuma e dessa espuma nasce Afrodite e Vênus, né? Que chega, né, numa concha para o encontro com os outros deuses. Inclusive, essa imagem foi eternizada no quadro O Nascimento de Vênus, de Botticelli. Quem não conhece, pesquisa aí, que é um quadro lindo, de uma beleza exuberante. Essa Vênus foi dita no Banquete de Platão como um amor urânio, um amor celestial, um amor espiritual, etéreo, um amor superior, desconectado da carne e mais conectado com a alma. É um amor que busca a beleza em si como um princípio eterno do mundo das ideias de Platão. A gente normalmente conecta essa Vênus com Libra, né, por ser um signo de ar, um signo do intelecto, do abstrato, inclusive a própria questão da beleza, né, que é associada à arte, de enxergar o belo que o humano pode produzir, essa natureza divina. Então, esse amor, né, está associado a Libra. Agora, existe uma outra narrativa de nascimento de Vênus, que a Vênus seria filha de Zeus, ou Júpiter, com Dione. Aqui, ela seria filha de um casal, ela seria filha de um relacionamento, né? Ali, filha de uma sexualidade, né? A Dione foi uma deusa que foi muito esquecida e por isso essa narrativa é menos conhecida. Mas o importante aqui pra gente é que ela é filha de um relacionamento. E por isso ela é conhecida como a Vênus Pandêmia. Essa Vênus do amor carnal, o amor vulgar, o amor dos prazeres terrenos. E ela foi julgada no Banquete de Platão como inferior a esse amor urânio e celestial. A gente pode conectar essa Vênus com a energia de Touro, né, que é uma energia do signo de Terra, né, conectada com os 5 sentidos, com os prazeres da carne e com as sensações corpóreas. Só que essa é uma Vênus também que muitas vezes fica esquecida. A gente valoriza muito mais essa coisa libriana do impulso para o relacionamento e a gente esquece a potência dessa relação com o corpo, com os instintos, com os prazeres que essa Vênus Pandêmia pode nos trazer. E aí eu gosto muito de associar, né, essa Vênus como estrela vespertina, essa que é a amante movida pela razão, com essa Vênus urânia, desse amor celestial, intelectual, etéreo, e
a Vênus Lúcifer, ou Vênus da estrela d'alva, né? Essa estrela da manhã, Morning Star, associada a Vênus Pandêmia. Então, no fundo, o movimento da retrogradação é um movimento muito especial, porque ele permite justamente a gente resgatar, a gente reconectar com essa potência de Vênus que nos conecta com os prazeres terrenos. E, inclusive, uma informação muito importante é que essa conjunção que a Vênus faz quando ela está retrógrada, essa conjunção com o Sol que ela faz quando ela está retrógrada, ela está o mais perto da Terra possível. Ou seja, ela seria justamente essa Vênus mais terrena. E por estar mais perto da Terra, seria um momento em que a gente poderia se conectar mais fortemente com a potência desse planeta. E quando ela faz a conjunção com o Sol no movimento direto, ela tá do outro lado do Sol, né? Teria a Terra, o Sol e Vênus. Enquanto que quando a gente está nessa conjunção do movimento retrógrado, temos Terra, Vênus e Sol. Então, que nesse momento, né, de retrogradação a gente possa se inspirar por essa potência de uma Vênus pandêmia e se reconectar com isso, se apropriar dessa força, se conectar com o nosso corpo, com os nossos instintos, com os nossos prazeres e com a sensualidade e exuberância dessa Vênus carnal. E como eu falei, no movimento de retrogradação, a gente sempre tem uma oportunidade de revisar as funções de um determinado planeta. Então, quais são as funções de Vênus que a gente vai poder revisar nesse momento? A gente vai poder revisar os nossos relacionamentos. Então, como é que tá as nossas relações, né? Como que eu tenho me doado para o outro? O que que eu tenho recebido do outro? Como é que tá essa troca entre o eu e o outro? Como é que tá esse acordo, esse pacto entre o nós? Será que tá em equilíbrio? Será que eu tô conseguindo me doar? Será que eu sei receber? É algo importante para ser revisado ao longo dessa temporada. Mas Vênus não é apenas um impulso para o relacionamento, né? Ela é também esse lugar que traz informações importantes sobre o nosso alto valor, sobre o que tem valor pra gente, os nossos valores pessoais. Então é um momento importante de fazer uma revisão. O que eu tenho valorizado? O que eu tenho escolhido? E aqui a gente está falando de valores reais, porque às vezes a gente fala que valoriza, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. Isso não é sobre Vênus, né? Vênus é aquilo que eu valorizo pessoalmente. Então eu valorizo, né, a minha família, o meu relacionamento, a minha casa, os meus livros, os meus gatos, o que que eu valorizo? E a gente consegue ver isso através das escolhas que a gente faz na nossa vida e o que a gente tem priorizado. Então é um momento importante de a gente revisar o que a gente tem priorizado, se isso é verdadeiramente o que a gente valoriza e fazer uma revisão desses valores. E isso acaba contribuindo muito para um outro tema de Vênus, que é a autoestima. Quando a gente investe naquilo que tem verdadeira importância pra gente, a gente está reforçando e fortalecendo a nossa autoestima. Então também pode ser um momento importante de olhar para como tá esse senso de valor próprio, de amor próprio, de alto valor. Será que eu tenho conseguido reconhecer o meu valor? Será que eu tenho conseguido doar isso para o mundo? Porque isso vai ser muito importante para a gente pensar os relacionamentos, né? Se eu tenho consciência do meu valor e tenho consciência do que eu posso entregar para o outro, fica muito mais fácil eu confiar na minha potência dentro de um encontro. Afinal, um encontro é feito de um eu e de um outro, e não apenas do outro, né? Vênus também, como fala dos valores, fala dessa relação com as nossas finanças, ou especialmente de como a gente lida com os nossos recursos. Então, dependendo do que eu valorizo, eu vou querer investir o meu dinheiro, o meu tempo, a minha energia, tudo naquilo que faz sentido para mim. Então, pode ser um momento interessante de a gente revisar como a gente tem administrado os nossos recursos. Será que a gente tem investido nas coisas que têm verdadeiramente importância para nós? Como eu tenho administrado o meu dinheiro?
Será que eu tenho conseguido fazer reservas? Será que eu tenho conseguido produzir tanto quanto eu gostaria? Pode ser um momento importante também para revisar algumas questões em relação a isso. E a Vênus, ela também fala de consenso, né? Então, é um momento que tudo aquilo que foi um consenso pode também passar por uma grande revisão. E nesse momento, a Vênus, ela vai retrogradar no signo de Leão. Então, no dia 22 de julho, quando ela começa o movimento retrógrado, ela está a 28 graus do signo de Leão. Ela começa o seu período de retrogradação e no dia 13 de agosto ela faz a conjunção exata com o Sol. Ali é um momento também muito bonito, apesar de a gente não ver ela no céu, é um momento ali que ela tá junto com o Sol. Inclusive, muitas vezes, em algumas linhas da astrologia, é dita como combusta, né? Só que muitas vezes essa interpretação de combusta fala de uma Vênus que teria sido queimada pelo Sol. E faz sentido quando a gente pensa nisso a olho nu, porque realmente a gente não tá vendo e o seu brilho pode ter sido ofuscado pelo Sol. Mas na interpretação da astrologia psicológica, pensando o Sol como luz e consciência, eu percebo que quando um planeta está em conjunção com o Sol, é um momento que a gente pode ter uma grande consciência sobre aquele poder, sobre aquela potência. Então, penso ao contrário, né, da ideia de estar queimada, mas na verdade de estar iluminada, que a gente pode estar ali com muita consciência sobre ela. E a Vênus vai retrogradar até o dia 3 de setembro, quando ela chega a 12 graus do signo de Leão. Ali ela vai começar o seu movimento direto e ela vai passar por todo aquele caminho que ela revisou, né, nos últimos tempos. E o que o Leão traz pra gente, né? Pra mim, ele reforça essa potência de Vênus em termos da autoestima, porque Leão é um signo que precisa reconhecer o seu próprio valor, porque quando ele se conecta com o centro dele, é quando ele consegue expressar no mundo a sua singularidade e pode obter os aplausos em acordo com a sua autenticidade e a sua identidade. Quando ele recebe aplausos que estão desconectados da sua verdade, aquilo pode trazer um lugar muito vazio. Então, que essa Vênus em Leão nos ajude a revisar o nosso autoconhecimento. Será que a gente se conhece mesmo? Será que a gente tem clareza sobre quais são os nossos valores, quais são as nossas prioridades, quais são os nossos talentos? E por que não, quais são as nossas imperfeições? Sempre em Leão eu gosto de pensar na Brené Brown, que traz a coragem de ser imperfeito, né? Então, poder ser quem a gente é com toda a nossa excelência e também com todas as nossas imperfeições. Então, um momento de acolher também as nossas imperfeições e acolher a nossa inteireza, voltar para o nosso centro. Então, um momento de grandes revisões que podem permitir um grande fortalecimento da nossa autoestima. E ao longo dessa jornada de Vênus no signo de Leão, na retrogradação, a Vênus vai fazer a conjunção com a Lilith. E a Lilith é aquela que fala daquilo que é inegociável. Então, para um fortalecimento da nossa autoestima, a gente precisa também colocar os limites. A gente precisa ter clareza daquilo que é inegociável. E a gente precisa, então, colocar isso para o mundo. Respeitar a gente mesmo antes, né, de qualquer outro. Lilith é essa que é fiel a si mesma antes de ser fiel a qualquer pacto. Então, como eu falei, essa Vênus retrógrada, né, na medida em que ela aparece lá do outro lado, que ela vira essa Vênus matutina, que é conhecida como a estrela d'alva, que é uma Vênus movida pela paixão, ela também é conhecida como Vênus Lúcifer. Então ela tem essa conexão com a Lilith e ela então faz essa conjunção com a Lilith e eu sinto que é um momento então muito importante de a gente botar essa luz ali em relação ao que é inegociável, quais são os nossos limites, qual é o nosso valor
e ter muita clareza daquilo que a gente pode oferecer, doar para o outro numa relação. E nesse movimento direto, é só a partir do dia 7 de outubro que a Vênus volta realmente ao grau 28 de Leão e que aí ela vai seguir o rumo dela. Já tendo revisado uma série de coisas e depois passado já nesse movimento direto por cima de toda essa revisão, que muitas vezes é chamado de zona de sombra, né? Então, terminada toda essa zona de sombra, Vênus segue o seu caminho a partir do dia 7 de outubro. Então, hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre a Vênus retrógrada, todas as funções desse planeta que são importantíssimas e que a gente vai ter a oportunidade de revisar ao longo dessa temporada, especialmente essa Vênus em Leão, que traz uma oportunidade incrível de a gente revisar as questões de autoestima, de alto valor, de amor próprio. E, claro, trazer essa ideia, né, de a gente poder se conectar nessa Vênus retrógrada com essa Vênus pandêmia, essa Vênus carnal, que está associada aos prazeres terrenos. E nós vivemos na Terra, gente. A gente precisa estar conectada com o nosso corpo. É isso que essa deusa, né, propõe. E como ela é tão conectada com Lilith, eu tenho um grande carinho também. Por isso, para mim, né, o movimento retrógrado da Vênus é um movimento muito especial, que a gente não precisa se preocupar, que a gente precisa aproveitar. E a gente fica por cerca de 9 meses em cada uma dessas Vênus. Então, a gente veio há 9 meses com essa Vênus amante movida pela razão, ela como estrela da tarde, estrela vespertina, e agora que a Vênus vai começar esse movimento retrógrado, depois que ela fizer a conjunção com o Sol, então ali a partir do dia 13 de agosto, a gente vai começar, né, a ter essa outra deusa, essa Vênus pandêmia, né, a amante movida pela paixão, uma deusa mais conectada com o corpo, com os prazeres terrenos, então com essa grande oportunidade de a gente se conectar. Em 9 meses a gente vai ter para fazer, né, essa conexão. E como você pode aproveitar ao máximo as dicas de hoje? Para quem veio acompanhando o vídeo com o mapa, olhar justamente aonde você tem Leão no seu mapa, ali do grau 28 ao grau 12, que vai ser aonde a Vênus está ali fazendo seu passeio, sua retrogradação. Essa vai ser a área da vida mais mobilizada por todos esses afetos. E para quem então já aproveitou essa dica, aqui vem a minha segunda dica. Se você quiser ir mais longe, né, em relação a Vênus, saber qual é a sua própria Vênus, saber o que mais você tem em Leão no seu mapa, aqui vem a minha segunda dica para você. Você precisa conhecer o Mapa Astral Digitalizado, que é um documento de aproximadamente 50 páginas, escrito e interpretado pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. É um manual pessoal que é válido pela vida toda, onde você vai conhecer todas as posições dos astros interpretados, né, no seu céu de nascimento. É um documento incrível, eu tenho certeza que você vai amar. O link já vai estar aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. E antes desse vídeo terminar, vão aparecer 2 opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. Não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!